igreja. Atos 2, 42 a 47. E hoje nós vamos parar no 43, na primeira parte, porque a segunda parte foi ministrada terça-feira próxima passada, onde falamos aqui que acontecia muitas maravilhas e sinais entre os apóstolos. E hoje nós vamos falar que em toda a alma havia temor. E em toda a alma havia temor. Acharam? Digo amém. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Toda a igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Diga, temer a Deus. Diga, em toda a alma havia temor. Sente-se, por favor. Temor do Senhor. Primeiro devemos dizer que não se trata de medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Deixa isto bem claro já no início. Porque muitas vezes os pais acabam colocando os filhos em uma situação de que não teme a Deus, mas tem medo de Deus. E nós não podemos ter medo de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que nos amou de tal maneira que nos presenteou com seu Filho para nos salvar, para nos perdoar. Através de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Não tem mais separação. Então não podemos ter medo de Deus. Então os filhos de Deus desconhecem o medo para com Deus, mas respeitam-no de maneira tal como filhos respeitam os seus pais. Então devemos respeitar a Deus. Como filhos que somos, temos que respeitar os nossos pais, até porque é o primeiro mandamento com promessas. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então nós, como filhos de Deus, devemos respeitá-lo. Temor do Senhor, não esqueça, é culto divino. Temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança filial. Isso é temor do Senhor, é observância dos preceitos divinos, é observância dos preceitos divinos, sim, em gratidão por sua misericórdia, para maior glória do seu nome. Isto é temor do Senhor. Princípio é a base, é a fonte. São chamados loucos os que desprezam o temor do Senhor. Olha quanto é forte. São chamados loucos os que desprezam o temor do Senhor, que na sua vida falta-lhe reverência, falta obediência, falta respeito para com Deus. O que é profanar? Profanar é fazer mau uso daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, daquilo que é consagrado, daquilo que é dedicado a Deus. Até mesmo tecilos na casa do Senhor
O nosso corpo não pode ser profanado, não podemos fazer mau uso do nosso corpo. Agora, já pensou não honrarmos a Deus, não respeitarmos a Deus, desprezar os seus princípios, os seus conselhos, as suas doutrinas, os seus estatutos? Somos chamados de loucos. Veja, temer a Deus, lá em Atos 9:31, em cada alma havia temor. Sim, em Atos 2:43, em Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Galileia, Judeia e Samaria. Olha só, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Diga, crescia em número. Uma das formas, vamos falar mais especificamente à frente, de crescimento da igreja está aqui: temor no Senhor, temor do Senhor. Crescia em número. Quando falta temor, aumenta o pecado. Quando falta temor, aumenta a irreverência. Quando falta temor, aumenta a desobediência. Quando falta temor, entra a incredulidade. Então, a base aqui para o crescimento da igreja é temor do Senhor. Sim, conforto do Espírito Santo. O que é conforto? Força espiritual. O que é confortar? Dar força, fortificar. Uma igreja que anda no temor do Senhor é uma igreja forte, que tem força espiritual, que tem graça, que frutifica. Isto é conforto, comodidade, que é força espiritual. E a igreja não pode, de forma alguma, perder a sua força espiritual. E o caminho da força espiritual é o temor do Senhor. Está aí. Temer a Deus é o segredo para o crescimento da igreja. Aonde não há temor, não há crescimento. O que nos leva a pecar é justamente a perda do temor do Senhor. Eu passo a não respeitá-lo mais. Eu passo a não reverenciá-lo mais. Eu passo a não prestar vênia. Eu deixo de adorar, eu deixo de me curvar, eu deixo de me humilhar, eu deixo de amar a Deus. Aí o pecado toma conta daquele que deixa o temor do Senhor. O que me afasta do pecado é o temor do Senhor. Perde-se o temor do Senhor, estamos prestes ao abismo, à derrota, ao desvio, à perda da salvação. Então o temor a Deus é o segredo para o crescimento da igreja. Quando eu temo a Deus, eu evangelizo. Quando eu temo a Deus, eu falo do amor de Deus. Quando eu temo a Deus, eu sou um evangelista nato. Quando eu temo a Deus, eu me torno missionário. Quando eu temo a Deus, eu amo as almas. Quando eu temo a Deus, eu quero ver vidas rendendo-se aos pés do Senhor. Do contrário, eu fico com vergonha, eu fico tímido, me torno raquítico, espiritualmente sem força para ganhar vidas, para cuidar de vidas, para visitar vidas, para falar do amor de Deus a vidas, para combater o pecado. Perde-se o temor do Senhor, não se combate o pecado. Perde a disciplina, já não disciplina mais, já não tem disciplina. Perde-se o temor do Senhor, o pecado toma conta da sua vida. E uma igreja ideal, primeiro, edifica-se por ensino e amor, conforme está lá em Romanos 15, de 1 a 14, não vamos ler, o texto é grande. Mas se queremos ser uma igreja ideal, já que estamos trabalhando com o perfil de uma igreja ideal, primeiro tem que edificar-se por meio do ensino e amor. Não pode faltar o ensino.
metódico, sistemático, com a devida referenciação das escrituras sagradas, uma boa explanação, um bom ensino dentro de um texto, aí sim se torna uma igreja ideal. A igreja ideal é a igreja que teme a Deus, a igreja ideal é a igreja que cresce, a igreja ideal é uma igreja que realmente ama as almas. Segundo, a igreja ideal, ela vive na consciência da presença imediata de Deus. Sentimos a presença de Deus ao ler a Bíblia, ao cantar hinos, ao ouvir um testemunho, ao ouvir a pregação. Nós realmente cultuamos a Deus, porque nós vimos aqui no início que temor do Senhor é culto divino. É culto divino, e nós precisamos sim viver e ter esta consciência da presença imediata de Deus. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Ele me vê, Ele me observa, Ele me acompanha, Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele fala comigo, Ele revela a mim. Ele é o Deus que habita em mim, e Ele está em mim, e nós sentimos a presença de Deus o tempo todo. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é criador do universo, e mantém tudo isso aí em ordem. Nós cremos que existe um Deus soberano, nós não somos ateus, nós não somos incrédulos. Então a igreja ideal edifica-se por ensino e amor. Amar uns aos outros, amar as almas, amar o semelhante. Qual que é mesmo a nossa missão? 1, 2, 3. É uma igreja ideal, e segundo, vive na consciência da presença de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 1, 15 e 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, andai em temor. Se nós cremos que existe um Deus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que andar em temor, em reverência. Nós temos que andar como que se sentíssemos a presença de Deus o tempo todo, porque Ele é real. Não podemos esquecer disto, porque Ele é santo. E Ele exige de mim, exige de você santidade. É o que está escrito aí: como aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque nós devemos viver na consciência da presença imediata, ou da imediata presença de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Ou nós já esquecemos que Ele é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. São atributos de Deus, atributos divinos: a onipotência, a onisciência, a onipresença. Não esqueça disto. Terceiro, a igreja ideal vive impulsionada pelo Espírito Santo, conforme está escrito em João 14, 16 e 26. Impulsionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos impulsiona. É o Espírito Santo que fala conosco. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que leva a igreja a missões. É Ele que leva a igreja a amar as almas. É o Espírito Santo. Então uma igreja ideal, ela vive impulsionada pelo Espírito
Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, é renovada, é revestida, é uma igreja que ama línguas estranhas, que ama profecia, é uma igreja que é impulsionada pelo Espírito Santo. Somos dirigidos pelo Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele que nos leva, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos leva a ganhar almas, a viver o Evangelho, a temer a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, sabe, você aceitou Jesus domingo, você já recebeu o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo. É tanto que você foi convencido a estar aqui por um convite, e esteve aqui, e na hora do apelo você aceitou a Jesus, e naquele momento já houve a reconciliação com Deus. Aí você passou a ser filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do homem, nem da carne, mas de Deus. Então você já passou a ser filho de Deus. Os seus pecados foram perdoados. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então você já tem o Espírito Santo. Você já é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já começa a sussurrar: isso não pode, isso não deve, isso não é bom, isso te contamina, isso te leva a distanciar de Deus. Aí você já tem o Espírito Santo. Ele já começa a te dar discernimento. O que fez você estar aqui hoje novamente? O Espírito Santo. Glória a Deus. O revestimento é o batismo no Espírito Santo. Aí você busca o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Isto é, a igreja tem que buscar o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Uma igreja ideal então edifica-se por meio do ensino e amor. Uma igreja ideal vive na consciência da presença imediata de Deus. Uma igreja ideal vive impulsionada pelo Espírito Santo. 4, cresce na evangelização dos perdidos. Não existe outro meio. Atos 8, versículo 4 nos diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso só é possível a uma igreja que teme a Deus. O temor do Senhor nos leva à evangelização dos perdidos. Quanto mais tememos a Deus, mais amamos a Deus. Quanto mais tememos a Deus, mais reverenciamos a Deus. Quanto mais tememos a Deus, mais culto divino prestamos a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos o perdido, os perdidos. Você pode dizer glória a Deus por isto? Temer a Deus. Tema a Deus. Pastor, mas o que é mesmo temer? Respeitar. O que é temer? Reverenciar. Respeitar é tratar com respeito, é honrar. Isto é respeitar, é venerar. O que é venerar? Prestar culto religioso, adorar, respeitar profundamente, devotar grande consideração, reverência. Temer é reverenciar, simples assim. É isso que tem que acontecer comigo e tem que acontecer com você. Temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus. Não podemos ser considerados loucos não temendo a Deus, não reverenciando a Deus. Reverenciar, tratar com reverência. Reverenciar é respeito, é veneração mesmo, é vênia, curvar-se. É isto aí que é temer a Deus. Quando eu perco o temor do Senhor, eu não reverencio,
eu não presto vênia, eu não me curvo, eu não me quebro, eu me torno duro de servir, eu me torno inquebrável ou quebrável, inquebrável, eu não me curvo. Quando eu perco o temor do Senhor, eu me torno incrédulo, desobediente, já não honro mais pai e mãe, já não honro mais liderança, já não honro mais a Deus. Primeiro sinal de uma pessoa que perdeu o temor do Senhor é perder o temor dos pais, é perder o temor dos líderes, é não reverenciar mais, é não obedecer mais, é não honrar mais, é não considerar mais. Se não consideram aqueles que estão o dia a dia com você, que lidera sobre você, que são seus pais, como vai reverenciar a um Deus que você não está vendo e não está sentindo Ele? Porque eu disse aqui, no segundo ponto, que uma igreja ideal vive na consciência da presença imediata de Deus. E se eu perco o temor do Senhor, eu perco esta presença imediata de Deus. E se eu perco esta presença imediata de Deus, eu já não temo mais a Deus. Aí eu não temo mais nada e ninguém. Eu quero viver sozinho, com os meus pensamentos e decisões, porque ninguém mais me governa, ninguém mais me domina, ninguém mais manda em mim. Eu não tenho que prestar conta a ninguém. Olha a situação que chega uma pessoa que perde o temor do Senhor. Ninguém manda em mim, ninguém paga as minhas contas, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, sou dono das minhas decisões, sou dono do meu nariz. Uma pessoa nessa condição, ela perdeu o temor do Senhor. O temor do Senhor nos leva à humildade, o temor do Senhor nos leva à dependência, o temor do Senhor nos leva à reverência, o temor do Senhor nos leva a prestar vênia. Sim, Senhor, pois não, e em que posso ajudar, o que posso fazer, em que posso contribuir, eis-me aqui, estou pronto, conte comigo. Curva-se. Não perca o temor do Senhor. Diga, não vou perder o temor do Senhor. Vênia é reverência em que se inclina a cabeça com leve reflexão do busto. Qual é a posição que nós mais gostamos de orar? Curvando-se, ajoelhando-se. Quando nós fazemos isto, nós estamos dizendo a Deus que nós o tememos, a ponto de nos curvar, a ponto de nos dobrar, a ponto de nos ajoelhar na presença dEle. Só uma inclinação é pouco, eu quero me ajoelhar. Só uma inclinação é pouco, eu quero me curvar. Só uma inclinação é pouco, eu quero estar diante dEle de joelho, dependência total. Quando eu me ajoelho, eu estou dizendo, eu sou teu filho, o Senhor é o meu pai, eu dependo completamente do Senhor. Isso é temor do Senhor, prestar culto com reverência, com vênia, curvando-se, dobrando-se, com coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração confesso, para ter um coração salvo. Pronto. É isto aí que é temor do Senhor. Reverência a Deus, temor a Deus, respeito, veneração, vênia, honra que se presta a Deus como ser supremo, por excelência. Então a reverência a Deus é manifestada litúrgica, intencionalmente. Preste bem atenção nisso aqui.
Porque muitas vezes nós achamos que estamos prestando culto a Deus, estamos somente perdendo o nosso tempo, passando uma hora de castigo. O culto se torna uma tortura. O culto para nós é uma eternidade. A gente veio para cumprir tabela. É muito difícil dizer para a esposa: eu não vou para a igreja hoje. É muito difícil dizer para o esposo: não vou para a igreja hoje. É difícil dizer para os pais: não vou para a igreja hoje. Aí vem, o coração não veio, o temor do Senhor não veio, que é prestar culto divino, que é reverência, que é veneração, que é curvar-se. Eu estou aqui, mas o meu coração não está. Estou dizendo que a reverência a Deus é manifestada litúrgica e intencionalmente. Litúrgica nos cultos e ajuntamentos solenes. Nós estamos aqui de corpo, alma e espírito. Estamos aqui porque amamos a casa de Deus. Estamos aqui porque amamos a Deus. Estamos aqui porque amamos a palavra de Deus. Estamos aqui porque queremos aprender um pouquinho mais. Estamos aqui porque queremos estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Isto é temor do Senhor. Quando eu venho só para cumprir tabela, eu não prestei esta reverência litúrgica. É como que aquela pessoa desobediente, que a gente pede ela para levantar. Por favor, se coloque em pé. Quero que todos se coloquem em pé. Por favor. Aí a pessoa levanta, no coração está dizendo: eu estou em pé, mas dentro de mim eu estou sentado. Levantei só para que me veja em pé, mas na verdade eu estou sentado. Não prestou um culto litúrgico a Deus, faltou reverência, faltou obediência, faltou disciplina, faltou. E aí, meus amados, o que diz a palavra de Deus? Intencionalmente, no modo de agir e pensar de cada um que toma o nome de Deus. Quando eu venho para a igreja, eu estou aqui, e esta reverência a Deus, ela se manifesta no culto que eu presto a Deus, e esse culto tem que ser intencional. Eu vou para crescer, eu vou para aprender, eu vou para amadurecer, eu vou para cultuar, eu vou para ouvir, eu vou para guardar, eu vou para praticar aquilo que eu aprendi, intencionalmente agir e pensar de cada um que toma o nome de Deus. Veja, liturgicamente só é validada quando intencionalmente é seguida de retidão e justiça. Retidão e justiça. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos sendo seguido intencionalmente de retidão. A nossa vida não é reta. A nossa vida não existe retidão. Há coisas que precisam serem corrigidas, tratadas, confessadas, para que você seja sarado. Quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Quando nós confessamos, nós somos sarados. E somente uma pessoa sarada, curada, pode realmente prestar um culto litúrgico intencionalmente a Deus. Uma pessoa doente, ela não vai ter a concentração devida, ela não vai ter alegria o bastante, ela não vai ter o gozo para realmente prestar um culto a Deus. A sua consciência não deixa, há uma cobrança o tempo todo. Cada palavra, cada versículo bíblico, cada louvor se torna uma tortura para uma pessoa que está doente. Ela está no culto,
mas não tem uma vida de retidão e justiça. E o temor de Deus estimula o crente a procurar a santidade. Olha o que diz 1 Coríntios 7:1: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Temor do Senhor. Nós precisamos nos purificar de toda a imundícia da carne. Quais são as imundícias da carne? Prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade, luxúria, porfias, disputas, homicídios, bebedices, glutonarias. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Eu só tenho condições de prestar um culto litúrgico intencionalmente a Deus se eu me purificar de toda a imundícia da carne. E são muitas as obras da carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque o fruto do Espírito é paz, é amor, é longanimidade, é benignidade, é fidelidade, é temperança. Mas as obras da carne, são terríveis, são muitas, as quais eu já vos tenho dito que os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Isso está lá, em vários textos da Bíblia, Colossenses 3, Gálatas. Santo Deus, a relação é grande. Só num texto nos dá conta lá de 23 obras da carne. Uma pessoa que vive ou que não se purifica das obras da carne é porque perdeu o temor a Deus. Aqui está dizendo que nós devemos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, pois que temos promessa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e de toda a imundícia do espírito. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, dissensões, invejas, são coisas que nós devemos nos purificar, que atinge diretamente o nosso espírito, e é por meio do espírito que nós temos conhecimento e comunhão com Deus. E se o nosso espírito está contaminado com estas coisas, não teremos comunhão com Deus, e não teremos o conhecimento de Deus. A palavra de Deus não entra na minha cabeça, a palavra de Deus não entra na minha mente, a palavra de Deus não entra na minha memória. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo memorizar versículos. Purifica-se das imundícias do espírito. Há uma barreira, há uma crosta, há uma camada de concreto. Limpa-se, purifica-se. O temor de Deus estimula o crente a procurar a santidade. Isso reflete em sua atitude para com seus irmãos na fé. Olha o que diz Efésios 5:2: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar-se uns aos outros. Se nós não conseguirmos nos sujeitar uns aos outros, não iremos sujeitar-se a Deus. Se nós não conseguimos amar uns aos outros, como é que nós vamos amar a Deus? Se não conseguimos suportar uns aos outros, carregar as cargas de uns dos outros, perdoar uns aos outros, aqui nós não
estamos sujeitando. E o versículo está dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu me sujeito a você, eu me sujeito aos meus líderes no temor do Senhor, porque eu temo a Deus. Você pode dizer um amém por isto? Olha só, a Bíblia emprega numerosas palavras para denotar temor, como já definimos. Não dá para falar, talvez todos eles. Teologicamente, aí são 4 categorias principais, que podem ser aí convenientemente sugeridas. Primeiro, temor santo. Segundo, temor vil. Terceiro, temor do homem. Quarto, temor como objeto do temor. Veja, esta primeira categoria, temor santo, isso se origina na expressão do crente sobre o Deus vivo. Segundo Lutero, o homem natural não pode temer a Deus perfeitamente. De conformidade com Rodolfo Otto, ele diz que o homem natural é incapaz até mesmo de tremer ou se sentir horror no verdadeiro sentido da palavra. O homem natural não conhece a Deus. Quando se fala de temor santo, é para nós. O homem natural não tem temor do Senhor, não conhece ao Senhor, não reverencia ao Senhor, não presta vênia ao Senhor, não presta culto divino. Então ele não tem esse temor santo. Veja que o temor santo, por outro lado, é proporcionado por Deus, e que o capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus, os seus mandamentos, e aborrecem e a evitarem toda forma do mal. Isso só é possível para nós que conhecemos a Deus. O homem natural não conhece a Deus, por isso nós temos que temer a Deus, porque o temor do Senhor nos leva a fazer com que o homem natural, aquele que está lá no mundo, aquele que não conhece a Deus, aquele que não teme a Deus, aquele que não reverencia a Deus, aquele que não presta culto a Deus, venha para o nosso meio para conhecer a Deus, para ele sair da condição de homem natural. Mas nós não somos mais o homem natural, nós somos agora o homem espiritual, e discernimos tudo espiritualmente. Agora Deus nos revela tudo, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Agora nós não somos mais indoutos, agora nós temos o conhecimento de Deus. Não há agora razão para eu não temer a Deus, não há motivo para eu não temer a Deus. O Espírito Santo me conduz, o Espírito Santo me leva, o Espírito Santo me alerta, o Espírito Santo fala comigo, e eu não posso mais ignorar a voz do Espírito Santo, porque eu conheço a Deus, e agora eu temo a Deus. Você pode dizer amém? Jeremias 32:40 diz assim: feriu com eles, ou melhor, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Oh, glória a Deus! Não se aparte do Senhor, e é o temor do Senhor que foi colocado no meu e no seu coração, é que não nos afasta dele, é que nos dá essa vontade de estar aqui, nos dá essa vontade de cultuá-lo, de prestar culto divino, liturgicamente e intencionalmente a Deus. Faça isto e você vai ver que tudo muda. Em Gênesis 22:12,
Diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. É isto aí que acontece. Não fazemos mais as coisas que contraria a Deus, que desobedece a Deus, que nos distancia de Deus, porque tememos a Deus. Agora sei que temes a Deus. Não faças tal coisa, porque eu sei que você teme a Deus. Não vá em certos lugares, porque eu sei que você teme a Deus. Não faça tais coisas que desagradam a Deus, porque agora eu sei que temes a Deus. O Salmo 111:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O contrário disso é não ter o entendimento, é ser rude, é ser desobediente. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não podemos de forma alguma perder a sabedoria. A maior sabedoria que existe é a sabedoria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não existe coisa tão grande como isto. Eu disse aqui na terça-feira próxima passada, quando estávamos falando de milagres, maravilhas e sinais, que o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa não é curá-lo de uma enfermidade grave, de uma doença incurável, ou até mesmo de ressuscitá-lo. O maior milagre que acontece na vida de uma pessoa é a salvação da sua alma. Ele sai da condição de filho da desobediência, de filho da rebeldia, de filho da ira. Não queria falar, fica soprando. Ele sai da condição de filho do diabo para se tornar filho de Deus. Aleluias. É o que está lá em João. Coloca aí, agora que eu vi que está projetando ali, João 1:12-13, para vocês verem. Olha que lindo, vamos ler juntos? (13) Pronto, saiu da condição de filhos da desobediência, de filhos da ira, de filhos do diabo, para se tornarem filhos de Deus. Este é o maior milagre. Fica em pé, por favor. Tem o louvor? Tem o louvor? A segunda categoria de temor é a categoria do temor vil. A terceira categoria de temor é o temor do homem. E a quarta categoria é do temor, categoria de temor, o temor com objetivo de temor. Olha só o que Gênesis disse, 31:42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, é o temor, e o temor de Isaque não fora comigo, e o temor de Isaque não forem comigo, é o temor como objetivo de temor. Eu vou temer porque você teme. Eu vou passar a temer a Deus porque você teme a Deus. E eu vi bons resultados nisto. Está aí. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, o temor de Isaque temia a Deus. Tema a Deus. A proposta hoje é para você temer a Deus. Deus é chamado de temor de Isaque, isto é, o Deus a quem Isaque temia e adorava.
tenha pessoas no seu caminho que temem a Deus. Ande com pessoas que temem a Deus. Pegue pessoas como referencial para a sua vida que temem a Deus. Cuidado com as amizades. Queira ou não, nós somos produtos do meio. Queira ou não, seremos por vezes influenciados. Sim, muitas vezes para não ficar para trás, para não ficar com vergonha, para não dizer que somos moles, acabamos sofrendo influências maléficas. E aqui a proposta é que nós devemos temer a Deus, a quem Isaac temia e adorava. Temer a Deus, em toda a alma havia temor. O temor do Senhor nos leva a evitar o mal. Finalizando aqui, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aborreço. Olha só, diz a palavra: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Se não houver temor, o mal nos abraça, a maldade nos toma, nos consome, a crueldade nos leva a praticar crimes. Teme a Deus. O temor do Senhor nos leva à santificação. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor do Senhor nos faz bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor nos leva à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Que mais? O temor do Senhor nos assegura o livramento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Teme a Deus. O temor do Senhor nos instrui o caminho. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ei, se você quer um bom caminho, teme a Deus. Se você quer andar em caminhos santos, retos, caminhos verdadeiros, teme a Deus. O temor do Senhor nos leva a obedecer ou a oferecer um culto mais solene. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Esse eu acho que eu quero que coloque. Veja se é Salmo 5:7. Meu Deus, guarda isso aí, risca. 1, 2, 3. Põe a mão no seu coração. Diga: eu temo a Deus. Diga: eu temo a Deus. Eu quero temer a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós aprendemos nesta noite sobre o temor do Senhor, e aprendemos que o temor do Senhor é culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança filial, é observância dos preceitos divinos em gratidão por sua misericórdia, para a maior glória do seu nome. É isto que é temor do Senhor. E nós estamos aqui como filhos, para obedecer ao Senhor, para reverenciar ao Senhor, para prestar culto divino ao Senhor, como diz aí a tua palavra: mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua bondade, da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Por isso eu estou no templo, para aprender cada vez mais, porque é no temor do Senhor que eu entrarei no templo e me inclinarei para o teu santo templo. Receba o nosso culto, ó Pai. Receba, Senhor, o nosso culto. Nós estamos aqui temendo ao Senhor, e aprendemos que temer ao Senhor é reverenciar, é curvar, é prestar vênia,
família, é prestar culto divino. E aqui a tua palavra está dizendo: mas eu entrarei em tua casa, e nós estamos na tua casa, e pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Eu me inclino, eu me dobro, eu me curvo ao Senhor, porque eu temo ao Senhor, eu reverencio ao Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo de coração. Eu estou aqui, ó Pai, de coração, e a minha alma se alegra quando eu estou na tua casa, pois a tua palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E é bom estar aqui, é bom para a nossa alma, é bom para o nosso corpo, é bom para todos nós andar no temor do Senhor e estar na tua casa. Assim oramos e esperamos que você receba o nosso culto. Amém.